Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos falar agora sobre a compensação financeira. Uma vez realizada a contagem recíproca de tempo de contribuição por meio da emissão da CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, agora nós vamos ver, quando da concessão do benefício, como é realizada a tal compensação financeira. Vem comigo, que agora tudo vai ficar claro, o quebra-cabeça vai se fechar. Vamos para a tela. Olha só, compensação financeira. Quando se dará a compensação financeira? Nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição. Muito bem. Qual que é a base legal da compensação financeira? A compensação financeira entre regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas hipóteses de contagem recíproca de tempo de contribuição, obedecerão à Lei 9796 de 99. Então, a lei que dispõe sobre a compensação financeira decorrente de contagem recíproca de tempo de contribuição é a Lei 9796 de 1999. Vamos analisá-la em detalhes. Comigo na tela. Assunto de prova, pessoal, muito cobrado em prova, O que é regime de origem? O que é regime instituidor? E qual a diferença entre eles? Olha só, é muito importante você conhecer esses dois conceitos. Vamos lá. Regime de origem é o regime previdenciário ao qual o segurado ou o servidor público esteve vinculado no passado, sem que dele receba a aposentadoria ou sem que tenha lá gerado pensão para os seus dependentes. Por quê? Porque ele é o de origem, é aquele que você vai migrar dele para um outro. Tá? Não é no de origem que você vai se aposentar. Você vai se aposentar no regime instituidor. Olha só, o regime previdenciário responsável pela concessão, o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento do benefício de aposentadoria ou, até se for o caso, pensão por morte dela decorrente, assegurado, ou servidor público ou a seus dependentes, com cômputo do tempo de contribuição no âmbito do regime de origem. Então veja, regime de origem é onde você trabalhou no passado e não trabalha mais, e aí você resolveu migrar o tempo de contribuição do regime de origem para um outro regime. Este outro regime para o qual haverá a migração e que nele você irá se aposentar, chama-se regime instituidor. Então olha que interessante, o regime de origem é de onde sai o tempo, e o regime instituidor é onde entra o tempo e que você lá realizará ali a sua aposentadoria ou, se for o caso, seus dependentes receberão a pensão por morte. Vamos seguir? Regime de origem versus regime instituidor. Os regimes próprios de previdência dos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios só poderão ser considerados regime de origem quando o regime geral de previdência social for o regime instituidor. Tá certo? Então, olha só. O regime próprio de previdência social, ele será o regime de origem quando o regime próprio for o regime instituidor. Só tem um detalhe, tá? Com a emenda constitucional 103 de 2019, com a atualização da legislação previdenciária, passou-se a se permitir também, que antigamente você fazia migração do regime geral para o regime próprio ou do regime próprio para o regime geral. Agora você pode fazer migração de tempo de contribuição para regimes próprios entre si. Então você pode ter um regime próprio de origem migrando tempo para o regime geral, você pode ter o regime geral como regime de origem migrando tempo para o regime próprio, que nesse caso seria o instituidor, mas agora também abriu-se a possibilidade de você ter um regime instituidor, um regime próprio instituidor e um outro regime próprio de origem. Ou seja, você pode migrar, por exemplo, o tempo de contribuição de um regime próprio do município para um regime próprio do Estado, ou um tempo de contribuição do regime próprio do Estado para um regime próprio da União. Neste caso, passou a ser possível também que o regime
de que o regime próprio seja de origem quando um outro for instituidor. E é possível que um regime próprio seja instituidor quando um outro regime próprio for de origem. Isso passou a ser possível, né? Não era, mas agora passou a ser. Então, pessoal, analisando os regimes próprios de previdência social, né? Poderão, não é só agora, poderão, né? Serão considerados regimes de origem quando o regime geral for o instituidor. Mas é possível que um outro regime próprio seja instituidor e ainda assim tenha um regime próprio de origem. Isso passou a ser permitido com a emenda constitucional 103 de 2019. Tranquilo? Antes, você só podia migrar do regime geral para o próprio, do próprio para o geral. Agora não. Agora você pode migrar do próprio para o geral, do geral para o próprio, ou também de um próprio para outro regime próprio de previdência. Fechou? Na tela. Regime próprio de previdência sem personalidade jurídica própria. Vamos ver como é que funciona. Na hipótese de um regime próprio de previdência de servidor público não possuir personalidade jurídica própria, tá? Eu desconheço algum nessa situação atualmente, mas se o regime próprio de previdência não possuir personalidade jurídica, atribuem-se ao respectivo ente federado as obrigações da compensação financeira. Então veja, né? Se determinado regime próprio de previdência social não tiver na personalidade jurídica própria, né? Que eu saiba hoje todos têm. Mas se não houver personalidade jurídica própria num regime próprio de previdência social, quem assume a compensação financeira é o próprio ente federado, União, Estado, DF, município, tá? Se o seu regime próprio, né, que hoje não é o caso, mas se um dia não tiver personalidade jurídica aí, como vocês viram, personalidade jurídica própria, então não tem como assumir a compensação financeira, o ente federado é que irá assumi-la. Na tela. Recebimento de compensação financeira. Opa, olha só. O regime geral de previdência, como instituidor, ou seja, se for migrar tempo do regime próprio para o regime geral, e o regime próprio e o regime geral é que conceder a aposentadoria, portanto, sendo ele o instituidor, né, tem direito, o regime geral, de receber de cada regime de origem a compensação financeira. Imagine que um segurado trabalhou para o regime próprio de um Estado, depois para o regime próprio da União, e depois foi trabalhar no regime geral. Aí ele migrou o tempo do regime próprio, né, do Estado que ele trabalhou, migrou para o regime geral, ele pegou o tempo do regime próprio da União que ele trabalhou, migrou para o regime geral, e hoje ele vai se aposentar pelo regime geral. Pois bem, o regime geral vai pagar a aposentadoria dele proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou para o regime geral, vai receber uma compensação financeira proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou para o regime da União e vai receber uma compensação financeira proporcional ao tempo que ele trabalhou para o regime próprio do Estado. Olha que interessante. Ele vai se aposentar pelo regime próprio, pelo regime geral de previdência, nesse exemplo, né? Ele migrou tempo do regime do Estado para o regime geral, do regime próprio da União para o regime geral e vai se aposentar pelo regime geral. Haverá uma compensação financeira que o regime geral vai receber tanto do regime próprio do Estado quanto do regime próprio da União. Por quê? Porque quem migra tempo de contribuição para outro regime deverá compensá-lo financeiramente, este regime instituidor, quando da instituição do benefício. Tá certo? Quem institui o benefício não vai pagar tudo com o próprio dinheiro, porque ele não recebeu as contribuições. Quem recebeu foi o de origem. O que o município recebeu, o regime próprio do Estado, recebeu, ele vai mandar proporcionalmente para o regime instituidor. O que as contribuições recebidas pelo regime próprio da União, né, quando migrar esse tempo para o regime geral, vai pagar o benefício proporcionalmente também. Eu vou detalhar isso para vocês. Vamos seguir. Dados a apresentar ao regime de origem. Vamos ver. O regime geral de previdência social deve apresentar a cada regime de origem os seguintes dados referentes a cada benefício concedido, né, em que houve cômputo do tempo de contribuição que migrou do regime de origem. Primeiro, identificação do segurado, e se for o caso do seu dependente, a renda mensal inicial do benefício
e a data do início do benefício, e o percentual do tempo de serviço ou de contribuição total do segurado correspondente ao tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Olha só, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que 1/3 do tempo vamos supor que quem emitiu, quem aposentou o segurado foi o regime geral. Só que ele aposentou com 1/3 do tempo com origem no próprio regime geral, 1/3 do tempo com origem no regime próprio do Estado e 1/3 com o regime próprio da União. Então olha que interessante, vamos imaginar que 1/3 do tempo migrou do regime próprio de um Estado, 1/3 migrou de um regime próprio da União e o outro terço final ele cumpriu no próprio regime geral. Olha que interessante, vamos supor que o benefício é de R$3.000. Se o benefício é de R$3.000, o regime geral, olha, se foi 1/3 do tempo de cada regime, então o regime geral vai pagar 1/3 do benefício, o regime próprio da União vai pagar 1/3 do benefício e o regime próprio do Estado vai pagar 1/3 do benefício. O que a União, o regime próprio da União e o regime próprio do Estado pagam é a tal da compensação financeira. Compensação financeira significa pagar proporcionalmente o valor do benefício na mesma proporção do tempo que foi migrado em relação ao tempo total. Simples assim. Entenderam? Vou repetir. Compensação financeira nada mais é do que o valor pago pelos regimes de origem em relação à proporção do tempo migrado em comparação ao tempo total ali daquele regime instituidor concedido na aposentadoria. Tá certo? Vamos seguir. Pagamento proporcional pelo regime de origem. Olha que interessante. Cada regime de origem deve pagar ao regime geral de previdência social, pressupondo que foi o regime geral o instituidor e os de origem, os regimes próprios são de origem, Então, regime próprio de origem, regime geral instituidor, no exemplo aqui. O regime de origem deve pagar ao regime geral de previdência para cada mês de competência do benefício, mês a mês, o valor resultante da multiplicação da renda mensal do benefício, que é o valor do benefício, pelo percentual do tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. No nosso exemplo, se 1/3, vamos colocar aqui, 33,33% do tempo de contribuição teve por origem o regime próprio do Estado, 33,33%, que é o outro terço, teve por origem o regime próprio da União, e o outro terço, os outros 33,33%, teve por origem ali o próprio regime instituidor, que é o regime geral. Então olha que interessante, 33,33% de cada um. Significa que o regime geral vai pagar 33% daquele benefício, o regime próprio da União vai pagar os outros 33,33% e o regime próprio do Estado os outros 33,33%. Vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que 50% do tempo foi cumprido no regime geral, instituidor do benefício, 25% em um regime próprio e 25% em outro regime próprio. E aí como é que funciona? Olha, do valor do benefício, 50% será pago pelo regime geral, já que 50% do tempo foi cumprido no regime geral. O outro regime próprio, que migrou 25% do tempo, vai pagar 25% do benefício, e o outro regime próprio, que migrou os outros 25% do tempo, vai pagar os outros 25% do benefício. Olha que interessante. Cada regime de origem vai fazer uma compensação financeira pagando proporcionalmente ao valor do benefício a proporção do tempo migrado em relação ao tempo total. Tranquilo? Vamos seguir. Limite da compensação financeira. A compensação financeira referente a cada benefício não poderá exceder o resultado da multiplicação do percentual do tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem pela renda mensal do maior benefício da mesma espécie pago diretamente pelo regime de origem. Olha que interessante. Vamos imaginar, olha que curioso. Vamos imaginar que o regime instituidor é um regime próprio.
e que o regime de origem é o regime geral. Vamos imaginar que o regime próprio, né, um servidor que não tem teto, está pagando um benefício de 30 mil reais. E vamos supor que o regime geral de previdência, que é o regime de origem, né, ele é responsável por 50% desse tempo. Então, ele é responsável por 50% do tempo, o regime de origem, e o regime instituidor por outros 50% do tempo. Teoricamente, cada um tinha que pagar metade do benefício. Mas vamos supor que o benefício no regime instituidor é de 30 mil reais. Será então que se o benefício é 30 mil reais, ele vai pagar 30 e o regime próprio e o regime geral de previdência mais 30? Não. Por quê? Porque no regime geral de previdência não existe benefício de 30 mil reais. Então veja, o regime de origem ele vai pagar a proporção que é devido ao benefício, limitado, como vocês viram aqui, volta para a tela, limitado à multiplicação do percentual, né, ao maior benefício da mesma espécie pago por aquele regime. Então vamos imaginar, né, olha só, se 50% é devido pelo regime de origem, no nosso exemplo, agora regime geral, e os outros 50% é devido pelo regime próprio, que foi o instituidor do benefício. E o benefício é de 30 mil, não pode o regime de origem, que é o regime geral de previdência, pagar 50%, porque aí daria 50% de 30 mil, daria 15 mil, não pode. Qual que é o maior benefício do regime geral de previdência? É o teto do regime geral. Pois bem, o teto do regime geral é o maior benefício. Então, o regime de origem, se for o regime geral, vai pagar no máximo 50% do teto do regime geral. Vamos imaginar que o teto do regime geral, para fins didáticos, é 8 mil reais. Se o teto do regime geral é 8 mil reais e ele é responsável por 50%, ele vai pagar no máximo 50% de 8 mil reais. Mesmo que o benefício seja 30, ele vai pagar no máximo 50% de 8 mil, que seria 4. O resto, o instituidor tem que pagar. Perfeito? Nunca o percentual devido pelo regime de origem pode superar ao percentual aplicado sobre o maior benefício do regime de origem. Fechado? Vamos seguir. Ainda sobre o limite da compensação financeira. Para fins de identificação deste limite máximo mensal da compensação financeira, o regime de origem deve informar ao regime geral de previdência social, na forma do regulamento, a maior renda mensal de cada espécie de benefício por ele pago diretamente. Então olha que interessante. Para que o regime instituidor saiba quanto vai receber de compensação financeira do regime de origem, o regime de origem sempre tem que informar quais são os valores dos seus maiores benefícios para cada espécie ali, tá certo? Seguindo. Como é que funciona o reajustamento da compensação financeira? Será que a compensação financeira ela é fixa para sempre ou ela é reajustada? Vamos ver. O valor proporcional a ser pago a título de compensação financeira, obviamente, será reajustado. E quando? Nas mesmas datas e com os mesmos índices de reajustamento do benefício da Previdência Social, devendo o regime geral de Previdência Social comunicar a cada regime de origem o total por ele devido em cada mês como compensação financeira. Então veja, obviamente, essa compensação financeira ela também vai sendo reajustada na mesma data e com os mesmos índices do reajuste do benefício. Ora, se o benefício foi reajustado em 5%, a compensação financeira também será reajustada em 5%. Por quê? Para manter a proporção, né? Sempre ela vai manter aquela proporção sobre o benefício. E se o benefício é reajustado, obviamente, proporcionalmente haverá também um aumento da compensação financeira, que deve sempre ser comunicada a cada regime de origem. O regime instituidor tem que comunicar a cada regime de origem quanto cada regime de origem tem que pagar por mês a título de compensação financeira. Tá bom? Quem calcula e informa para o regime de origem quanto ele tem que pagar é o regime instituidor. Olha só, compensação financeira no caso de aposentadoria decorrente de acordos internacionais.
Ora, nós já vimos que pode ter contagem recíproca de tempo de contribuição em caso de acordos internacionais. E da mesma forma, aplica-se a compensação financeira aos períodos de contribuição utilizados para a concessão de aposentadorias pelo INSS em decorrência de acordos internacionais. Ora, se o INSS concede uma aposentadoria em decorrência de acordos internacionais, o tempo de contribuição migrado também vai se aplicar normalmente para fins de compensação financeira. Não é porque o INSS concedeu um benefício com base em acordo internacional que a compensação financeira não vai acontecer. Vai acontecer do mesmo jeito. Como é que funciona a compensação financeira do regime geral para o regime próprio? Agora o regime geral é o de origem, o regime próprio é o instituidor. Neste caso, cada regime próprio de previdência social de servidor público, né? Cada regime próprio de previdência de servidor público terá direito, caso seja o regime próprio ou instituidor, eles terão direito de receber de quem? Do regime geral de previdência, enquanto de origem, a compensação financeira, obviamente. Então veja, sempre que o regime geral for o regime de origem e ele migrar o tempo para o regime próprio, que é o instituidor, onde se dará a aposentadoria, ora, se o regime geral é o regime de origem, ele que deverá compensar financeiramente o regime próprio instituidor, né? Assim como nós vimos, se o instituidor é o regime geral, quem compensa financeiramente é o regime próprio. Se o instituidor é o regime próprio e o de origem é o regime geral, é o geral que compensa financeiramente o regime próprio. Sempre quem faz a compensação é o de origem, porque o de origem é o que recebeu a contribuição. E quando ele migra o tempo, ele ainda não migra o dinheiro. Ele vai migrar o dinheiro quando da compensação financeira, mês a mês, pagando proporcionalmente o benefício. Tranquilo? Então sempre quem migra é que recebeu, e aí ele vai migrar para outro regime previdenciário que vai instituir o benefício, e aí o de origem sempre é que faz a compensação financeira, né, para compensar ali parte do pagamento do benefício que foi instituído lá pelo regime instituidor. Seguindo. Quais são os dados fornecidos pelo regime próprio de previdência quando ele é o instituidor? Vamos ver. O regime instituidor, estamos falando do regime próprio sendo o instituidor, né? Ele deverá apresentar ao regime geral de previdência, que é o de origem, né? Além das normas que o regem, os seguintes dados referentes a cada benefício concedido, onde houve aí tempo de contribuição que migrou do regime geral. Vamos ver. Primeiro, identificação do servidor, que está recebendo o benefício, e do seu dependente, se for o caso. O valor dos proventos de aposentadoria ou pensão que decorram aí desta contagem recíproca. E o tempo total do servidor e qual é o correspondente ao tempo de contribuição do regime geral. Por exemplo, se o tempo de contribuição total for 30 anos, dos quais 22 foram no regime próprio e 8 foram no regime geral, essa informação tem que constar. Por quê? Porque se 8 anos foram no regime geral e 22 no regime próprio, por exemplo, para dar 30, ora, neste caso, a compensação financeira será proporcional aos 8 anos, né, que migrou do regime geral para o regime próprio. Simples assim. Vamos seguir. Ainda sobre cálculo para fins de compensação, quando o regime geral é de origem e ele migra o tempo para o regime próprio. Com base nas informações do slide anterior, fornecidas ali para o regime próprio, faz ali a instituição do benefício e presta as informações para o regime geral. Com base nessas informações, o regime geral irá calcular qual seria a renda mensal inicial daquele benefício segundo as normas do regime geral. Eu já falei para vocês isso, né? O regime geral de previdência, ele não vai compensar financeiramente o regime próprio com base no cálculo do benefício feito pelo regime próprio, que, não, né, que tem até ali, em alguns casos ainda antigos, a integralidade, a paridade. Não. O regime geral de previdência, ele vai calcular qual seria o valor do benefício
calculado segundo as regras do regime geral. E aí, com base no valor do benefício calculado segundo as regras no regime geral, é que então fará a sua compensação financeira. Olha só. A compensação financeira devida pelo regime geral de previdência social relativa ao primeiro mês da competência do benefício será calculada com base no valor do benefício pago pelo regime instituidor ou na renda mensal do benefício calculada no slide anterior, o que for menor. Olha que interessante. O regime geral, a compensação financeira do regime geral vai ser o menor valor entre o valor ali proporcional, né, a ser pago para o regime instituidor. Vocês viram aqui, com base no valor pago pelo regime instituidor, qual a proporção a ser paga pelo regime de origem. Ele vai comparar esse valor com a renda mensal do benefício que seria devido se este beneficiário se aposentasse no regime geral. E aí, dos dois valores, o que for menor é o que será a compensação financeira. Olha que interessante, né? Se o valor proporcional ali, que seria devido ao regime próprio, for 4 mil e o valor do benefício calculado segundo as regras do regime geral for 3, você compara 3 mil com 4, 3 mil é menor, então ele só manda 3 mil para o instituidor. Interessante, né? Seguindo. O valor da compensação financeira, que nós mencionamos no slide anterior, corresponde à multiplicação do montante ali especificado pelo percentual correspondente ao tempo de contribuição do regime geral de previdência no tempo total do serviço público. Ou seja, se o tempo de contribuição do regime geral, em comparação ao tempo total, corresponder a 20%, então a multiplicação para fins do cálculo será 20%. Né? Então, o cálculo da compensação financeira do regime geral em relação ao valor do regime pago pelo regime instituidor, regime próprio instituidor, ele será proporcional ao tempo. Então, repito, se do tempo total ali que deu origem à instituição do benefício no regime próprio, se de todo aquele tempo, 30 anos, né, vamos considerar que 10% dele, ou seja, 3 anos, é do regime geral e 27% do regime próprio, então nós temos que 10% é do regime geral e 90% é do regime próprio. Significa que o regime próprio tem que pagar 90% e o regime geral tem que fazer uma compensação financeira de 10%. A não ser que o valor do benefício devido pelo regime geral seja ainda menor. Bom? Seguindo. É um assunto complexo e cheio de detalhes, pessoal, mas tenham certeza que nenhum concorrente do Brasil vai conhecer esse assunto como vocês. Nenhum, tá bom? Então é um grande diferencial competitivo. Qualquer informação de prova que caia sobre compensação financeira, vocês estarão, como alunos aqui do Estratégia, num patamar muito acima de qualquer outro aluno do Brasil. Vamos seguir aqui, olha só. O valor da compensação financeira, estamos quase finalizando aqui, pessoal. O valor da compensação financeira devida pelo regime geral de previdência social, ele será sempre reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices que reajustam os benefícios da previdência social, mesmo que tenha prevalecido no primeiro mês o valor do benefício pago pelo regime instituidor, ok? Independentemente do valor pago ali no primeiro mês, pelas regras que nós mencionamos, o valor do benefício será sempre reajustado, né? O valor da compensação financeira será sempre reajustado na mesma data e com os mesmos índices que reajustam os benefícios previdenciários. Como é que funciona o cadastro do INSS para que a compensação financeira ocorra? Vamos ver. O INSS, ele manterá um cadastro atualizado de todos os benefícios que estão em compensação financeira, totalizando o quanto deve pagar
para cada regime próprio de previdência. Ou seja, quanto que o INSS tem que pagar para a União, quanto tem que pagar para cada estado, quanto tem que pagar para o DF e quanto tem que pagar para os municípios. Além disso, o INSS, né, vai calcular o montante devido, né, por cada um deles para o regime geral de previdência social, como compensação financeira e pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal. Olha que interessante. O regime geral de previdência, ele calcula, por exemplo, quanto ele deve para o regime próprio da União. E quanto que o regime próprio da União deve para ele. Porque tem compensação financeira daqui para lá, mas de lá para cá também. Então veja, se o INSS calcular, olha, eu tenho uma compensação financeira a pagar para o regime próprio da União de 100 milhões, mas eu tenho uma compensação financeira a receber de 80 milhões, então ele não vai pagar 100 e receber 80. Ele paga os 20. Tranquilo? Ele vai, antes de fazer os pagamentos, haverá esse ajuste. Quanto que o regime geral deve para o regime próprio de compensação financeira? Quanto que o regime próprio deve para o regime geral? E é feito, né, esse acerto. Tranquilo? Os desembolsos pelos regimes de origem, seja um regime geral ou regime próprio, só serão feitos para os regimes instituidores que se mostrem credores no cômputo da compensação financeira, devida de lado a lado e dos débitos pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal. Ou seja, né, os desembolsos, ou seja, o regime de origem só vai mandar dinheiro para o regime instituidor após confirmar quanto que o regime instituidor deve como regime de origem para o outro regime. Ou seja, se os dois regimes forem instituidores e regimes de origem, né? O regime geral ele está como regime de origem para vários segurados e o regime próprio de previdência específico também é regime de origem em relação a outros tantos segurados. Aquilo que eu falei, se o regime geral deve 100 milhões para o regime próprio e o regime próprio deve 90 milhões para o regime geral, aí o regime geral é que paga 10 milhões. Ou seja, é feito um ajuste de contas. Não é feito, eu pago o que te devo, você paga o que me deve. Não. Eu vejo o que você me deve, você vê quanto eu te devo, e na diferença é que aquele que tem que pagar, paga para o outro. Tranquilo? Questão óbvia, né? Vamos seguir. Comunicação do valor a ser desembolsado por cada regime. Como é que cada regime sabe quanto tem que pagar? Vamos lá. O INSS comunicará, após fazer esses ajustes do que você me deve, do que eu te devo, ele comunicará o total a ser desembolsado por cada regime de origem. E essa informação ocorrerá até o dia 30 de cada mês, devendo os desembolsos ali que forem devidos serem feitos até o 5º dia útil do mês subsequente. Então o INSS vê quanto ele deve para os regimes próprios, quanto os regimes próprios devem para ele. E aí, quem tem que pagar para quem, ele informa até o dia 30 de cada mês. E os que tiverem que desembolsar algum valor para o outro regime, o fará até o dia 5 do mês seguinte. Tranquilo? Até o dia 5 não, perdão. Até o 5º dia útil, não é até o dia 5. É até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, até o dia 30 de cada mês, o INSS informa e o pagamento dar-se-á até o 5º dia útil. Perfeito? Como é que funciona a contabilização da compensação financeira? Ora, os valores não desembolsados após as devidas compensações, veja, né? Eu te devo 100, você me deve 90, então eu te pago 10, ok. Mas a contabilização tem que ser plena. Você não vai contabilizar só, eu paguei 10 ou eu recebi 10. Não, tem que contabilizar. Eu tinha 90 a pagar, tinha 100 a receber. A contabilização tem que ser total. Você não vai contabilizar só a diferença. Você vai contabilizar todo o seu crédito e todo o seu débito. Óbvio que o pagamento é só da diferença, mas a contabilização é plena. Olha só, os valores não desembolsados após as devidas compensações serão contabilizados como pagamentos efetivos,
devendo o INSS registrar mensalmente essas operações e informar a cada regime próprio de previdência os valores referentes. Ora, não é porque eu te devo 100, você me deve 90, então eu te pago 10, que eu só vou te informar 10. Não. Se você me deve 90, eu te devo 100, eu vou te informar que eu te devo 100 e vou te informar que você me deve 90. O pagamento vai ser de 10, que é a diferença, mas a contabilização e a informação é dos valores totais, tanto do origem quanto do instituidor. Como é que funciona o parcelamento dessa compensação financeira? Olha que interessante. Sendo inviável financeiramente para determinado regime de origem, né? Se o regime de origem não tiver dinheiro para desembolsar os valores relativos à compensação financeira, né? Em função dos valores em atraso, podem os regimes de origem e instituidor firmar um termo de parcelamento, né, dos desembolsos, atualizando os valores devidos nas mesmas datas e pelos mesmos índices dos reajustamentos dos benefícios de previdência. Então veja, se aquele que tiver que pagar, o regime de origem que tiver que compensar financeiramente determinado regime instituidor, não tiver dinheiro, eles podem entrar no acordo de parcelamento para que a compensação financeira seja paga de forma parcelada. Há uma previsão legal nesse sentido, dessa possibilidade. Sobre a comunicação da alteração nos benefícios. Olha que interessante. Os regimes instituidores, que são aqueles onde o benefício foi concedido, devem comunicar de imediato aos respectivos regimes de origem qualquer alteração no valor do benefício, né? Obviamente, né? Objeto de compensação financeira, ou, se ele deixar de ser pago, tem que comunicar a sua extinção total ou parcial, cabendo ao INSS registrar as alterações no cadastro. Óbvio, né, pessoal? Se o benefício aumenta de valor, o instituidor tem que informar o regime de origem que o benefício aumentou. Logo vai aumentar, tem que comunicar o regime de origem, para que ele saiba que não haverá mais compensação financeira a ser paga. Tranquilo? Se for constatado que o instituidor não cumprir o disposto, ou seja, não comunicar de imediato aquela alteração no valor do benefício, ou principalmente, né, a extinção do benefício, as parcelas que forem pagas indevidamente pelo regime de origem serão registradas em dobro no mês seguinte ou da constatação como débito daquele regime. Então olha que interessante. Se o regime instituidor, por exemplo, não informar para o regime de origem que determinado benefício de aposentadoria foi extinta e o regime de origem continuar pagando compensação financeira sem que aquilo fosse devido, quando descoberto tudo o que foi pago indevidamente, deve ser registrado como uma dívida em dobro do regime instituidor para com o regime de origem. Se o regime de origem pagou indevidamente por falta de informação do instituidor, por exemplo, 10 milhões de reais, ora, neste caso, 10 milhões de reais não deveriam ter sido pagos, mas foram de compensação financeira. O instituidor que não informou tem que colocar como dívida dele para o de origem 20 milhões. O dobro do que foi pago indevidamente será devido do instituidor para o de origem. Tranquilo? Mais 3 slides a gente finaliza, pessoal. Olha só. Na hipótese de descumprimento do prazo, né, do desembolso, que é 5º dia útil do mês subsequente, se no 5º dia útil do mês subsequente não for feita a compensação financeira ou for descumprido o prazo de análise dos requerimentos, né, estipulados em regulamento, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS. Ou seja, sempre que houver atraso no pagamento, a mesma regra que o INSS utiliza, atualmente a Receita Federal utiliza, para a cobrança de contribuição previdenciária em atraso, juros de mora, multa de mora, né?
juros de mora, né? 0,33 ao dia, multa de mora, juros de mora, Selic, multa de mora, 0,33 ao dia. As mesmas regras que se aplicam para a cobrança de contribuição previdenciária em atraso serão as mesmas formas de cálculo para se cobrar ali do regime de origem que não repassou a compensação financeira no prazo que deveria. Na hipótese de um regime previdenciário próprio dos servidores da União, dos Estados, do DF e do município possuir personalidade jurídica própria, né, os respectivos entes federados responderão solidariamente. Então, olha que interessante. Se eles não tiverem responsabilidade jurídica, se não tiverem personalidade jurídica, nós já vimos que os entes federados assumem tudo. Mas se houver personalidade jurídica, quem assume é o regime previdenciário. Porém, com a entidade, com o ente federado, solidariamente responsável. Ou seja, se tiver personalidade jurídica, o regime próprio de previdência, ele tem que pagar. Se não pagar, pode-se exigir dele ou do respectivo ente federado, seja União, Estado, DF ou município, ao qual se vincula aquele regime próprio. Penúltimo slide desta aula de hoje, olha só. A compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social, né, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, né, quando um regime próprio compensa financeiramente com outro regime próprio, né, no caso de contagem recíproca de tempo de contribuição, vai obedecer também tudo que está na Lei 9796 de 99. E o regulamento deverá estabelecer disposições mais específicas a serem observadas na compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social, inclusive no que se refere às condições do seu pagamento. Sabe que regulamento é esse? É o Decreto 10.188 de 2019. Ele regulamenta detalhadamente a compensação financeira, né? Nós estamos estudando a lei da compensação financeira, mas detalhes operacionais, inclusive de regime próprio para regime próprio, está dentro do regulamento, que é o Decreto 10.188 de 2019. E para fechar o assunto da compensação financeira, vem comigo. Olha o que acontece no caso de falta, adesão ou inadimplência do ente federativo. O ente federativo, União, Estado, DF ou município, que não aderir à compensação financeira com os demais regimes próprios de previdência social ou inadimplir suas obrigações, ou seja, deixar de pagar no prazo suas obrigações, olha o que acontece com eles. Terá suspenso o recebimento dos valores devidos pela compensação com o regime geral de previdência, na forma estabelecido no regulamento. Então, olha que interessante. Se ele se atrasar com o pagamento da sua compensação financeira, terá suspenso os seus recebimentos que deveria receber do regime geral de competência de previdência social, tá certo? Ora, se ele não paga o que deve no prazo, também não recebe o que tem para receber. Esse pagamento, esse recebimento fica suspenso enquanto houver também atraso nos pagamentos. Tá certo, pessoal? Com isso, nós finalizamos a parte de contagem recíproca de tempo de contribuição, da sua formalização por meio do CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, e vimos as regras da compensação financeira. Tá bom? É claro que você não tem que terminar isso agora sabendo tudo. Você sabe, tem conhecimento sobre tudo, mas você não tem que ter memorizado tudo. Você vai entender o que é relevante, o que é importante, e aos poucos vai entendendo e memorizando mais com as revisões e com os muitos exercícios que resolveremos a seguir. Certo? Um forte abraço, nos encontramos no próximo módulo para resolver muitos exercícios sobre esse tema. Até já!